Tá gravando, vamos torcer para que tudo dê certo. Vou colocar também o zoom para gravar. Ó, record. Vocês estão vendo a minha tela, vocês estão vendo a... Agora eu estou no quarto, mas vocês estão me vendo também aqui. A gente vai interagir como se estivéssemos na aula presencial. O meu computador, vocês já perceberam, não tem câmera, é um computador de velho. Mas eu vou sempre falar com o celular como se vocês estivessem aqui da mesma forma. Eu espero que a gente tenha uma interação muito frutífera para que eu não entre na paranoia achando que eu estou dando aula para um montão de robô. Então, a todo momento, vocês podem conversar, podem interagir, podem ligar a câmera. Se ligar a câmera e estiver num local tão bacana quanto o Ciro, já ganha mais meio ponto na prova, porque o cara tá lá cheio de equação, forma um quadro atrás. Cadê o Ciro? Se ligar a câmera e estiver no meio da coberta, assim, mexendo no WhatsApp, já perde ponto. Não tem como, não dá nem para negociar. Essa aula que está sendo gravada vai depois lá para o nosso Facebook, ó, em algum canto. Ele existe. Cadê? Aqui. Ele vem para cá, tá bom? E depois ele vai para o Moodle oficial agora que eu consegui fazer da PUC. Então essas aulas vão para esses ambientes como um todo. Os slides a mesma coisa, tudo certinho, tudo igualzinho. Tudo bem, meninos? Se vocês tiverem dúvida, não deixem a dúvida acumular. Perguntem para o Ciro, perguntem para a Daniela, perguntem para mim, perguntem para todos os seus colegas. Vamos sempre transformar essa aula na aula mais dinâmica possível. Então vamos lá. Beleza. Estamos na nossa aula de número 3, aula de métodos quantitativos, né, conceitos de estatística aplicada. Essa é uma aula muito bacana porque ela vem bem depois de um laboratório, né, que nós vimos algumas coisas legais em relação a variáveis e níveis de medida. Só que dessa vez eu vou dar uma apresentação mais formal para essa coisa que nós vimos no laboratório, né? A ideia dessa apresentação mais formal não é de forma alguma uma apresentação matemática sobre alguns conceitos de estatística. Alguns conceitos de estatística, em algum momento isso também pode entrar. Mas essa ideia de formalidade é fazer com que alguns fragmentos de livros selecionados possam ser utilizados para introduzir aquilo que nós vimos ainda há pouquinho nos laboratórios. Eu participei de uma roda virtual de conversa com outros professores da PUC e as pessoas que estão dando aula todo mundo está dando aula nessa modalidade, né? Alguns com mais dificuldade, outros com menos dificuldades, mas a dificuldade é algo inerente a esse formato. E o pessoal falou que uma das formas pelas quais eles encontraram uma melhor dinâmica com os alunos foi tentar fazer com que eles interagissem mais. Então vocês estão super convidados para ligar a câmera, para compartilhar as informações de vocês, compartilhar a tela se for necessário. E também não sobrecarregar tanto vocês de informação. Então, se chegar um determinado momento vocês estiverem exaustos, eu posso parar um pouco antes. Quanto tempo antes? Tá? Uns 10 minutos no máximo, tá? 5 a 10 minutos. Vamos ver aqui. Liguem a câmera, ó. O Ciro já está pedindo para ligar a câmera. O Ciro é um cara muito curioso. O Ciro ele quer ver como é que é a casa de vocês, o quarto de vocês. Eu conheço o tipo do Ciro. O Ciro falou isso para mim, falou assim, pô Luiz, tô louco para ver aí como é que é a vida de todo mundo. Não é verdade, Ciro? Fala aí a verdade. Cadê o Ciro? Isso aí, quer ver? Cadê você, Ciro? Cadê você? Eu não tô te vendo aqui, ó. Aí, ó, o Ciro ligou a câmera. Vocês estão vendo que o Ciro tá lá com o quadro atrás dele, né? Cheio das equações. Foto da paz. Todo mundo que se quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade. Onde é que você mora, Ciro? Eu moro no Leblon. Do lado da PUC, né? Do lado, você vai andando, vai fazendo uma corridinha, vai de skate, vai como? Vou de bike normalmente. Vai de bike, mandou ver. E agora não tá podendo, agora tá ficando em casa, né? Deve estar sendo um tempo difícil aí pra todo mundo. Beleza, vamos lá, pessoal. Áreas da estatística. Tradicionalmente a gente quebra estatística. Não, vamos primeiro pegar uma coisa importante, né? Uma coisa importante que eu estava esquecendo. Nessa aula, nós vamos aprender estatística da forma correta. Concorda, Davi? Você consegue falar com a gente, Davi? Ó, se você... Oi, consigo. E aí, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô bem. Tentando lidar com essa situação toda. Né? Tirando todos os problemas, né? Tudo vai bem. Mas tá dando tempo de fazer outras coisas, tipo, ler e tal. Maravilha. Pega essa quarentena, Davi, para estudar estatística. Eu te recomendo isso fortemente. Pega, estuda estatística, não deixa a matéria acumular. E aí, Davi, o que Passa limpo o caderno, posso falar isso. O que é a forma correta de aprender estatística? O que significa a palavra correta? Oi? Correta. Lembra desse sigla? Desse mnemônio? Sim, coletar dados
Isso aí. Organizar os dados. Aí Perfeito. o R não tem nada. E correta T é transformar, eu acho que é tratamento dos dados. Tratamento, mandou ver. E o A? O A é análises. O E, de vez em quando, você pode botar como se fosse explorar, sabe? O E de explorar, mas de fato não significa muita coisa. Mas o que a gente costuma... Então mandou bem, já ganhou aqui mais meio ponto na prova. O que a gente tem reparado é que na maior parte dos livros, quando a gente precisa diferenciar aspectos da estatística, nós quebramos em dois, que tem inclusive históricos diferentes. O primeiro a gente chama de estatística descritiva e o segundo a gente chama de estatística inferencial. É uma coisa pragmática hoje entender que tanto a estatística descritiva quanto a inferencial, elas andam juntas. Então hoje seria muito pouco provável que num trabalho acadêmico, em que em algum momento o pesquisador fez uso da estatística, seria pouco provável que ele só fizesse a apresentação dos dados, ou seria muito pouco provável que ele fizesse uma análise inferencial, mas não apresentasse os dados inicialmente. Então hoje, as duas estão absolutamente grudadas. No entanto, existe uma história por detrás dessas duas áreas, que inclusive nós podemos ver em função do passar do tempo. A estatística descritiva é a área da estatística que se ocupa com, bom, óbvio, a descrição, mas a descrição dos resultados de uma pesquisa majoritariamente de duas formas: tabelas e gráficos. Tabelas e gráficos fazem parte de todo o conjunto das análises descritivas. Por sua vez, a estatística, quando ela é chamada de inferencial, ela visa sair dos resultados aprendidos numa pesquisa e generalizar esses resultados para aquelas pessoas que eventualmente não estiveram, não foram participantes, não foram amostrados numa pesquisa. Então são duas áreas que, claro, são interligadas, mas reparem só. A primeira aula é data only, a primeira parte, que é a estatística descritiva, é apenas calcada numa pesquisa que foi feita. Então, gráficos e tabelas são super importantes para que a gente possa resumir os resultados obtidos numa pesquisa. Agora, eventualmente, se eu fizer uma pesquisa com um conjunto de pessoas amostradas de uma população, eu vou querer, e faz sentido que eu queira fazer isso, né, que os resultados que foram obtidos nessa amostra possam ser generalizados para a população como um todo. Alguém consegue me dar um exemplo de resultados amostrais e o valor que tem a fazer a generalização desses dados para um outro conjunto de pessoas? E aí? Alguém consegue me ajudar? Alguém consegue dar um exemplo? Aqui a Daniela falou que está fazendo eco. Então aí, pessoal, a Daniela está dando bronca em vocês, hein? Vamos ver se tem alguém aqui com o microfone aberto. Maria Luísa, a mesma coisa. Maria Luísa, você é aquela mocinha que senta do lado esquerdo, não é? Na sala? Logo ali no início? É. E aí, Maria Luísa, vamos falar um pouquinho? Ah, não, tá bom. E aí, você consegue me dar um exemplo? Engraçado que realmente está fazendo eco. Será que é o meu que está fazendo eco? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguém com o microfone sem querer aberto. Ó, 1, 2, 3, testando. Ó, não fez eco, hein? Não fez eco. Você consegue, Maria Luísa, me dar um exemplo de alguma pesquisa que você tenha visto recentemente em que as pessoas pegam os dados que eles coletaram e utilizam esses resultados para falarem sobre outras populações? E aí? Não, os dados sobre o coronavírus, por exemplo. Sobre o coronavírus. E a pergunta séria desse tipo de pesquisa é: cadê sua foto, Maria Luísa? Por que você não está botando uma fotinho aqui? O que houve? Ah, eu não quero. Você não quer? Você tá tímida? Você não é igual o Ciro que ligou a câmera, tá lá falando? Não vou mostrar nada. Vou deixar quietinho aqui só o meu nome. Mas isso é um bom exemplo, mandou bem, ó. É o dado coronavírus. A gente pega os resultados de uma determinada amostra e a gente generaliza para outras populações. Sem ser o coronavírus, porque é uma coisa que está super frequentemente sendo colocado pela mídia. Alguém consegue me dar algum outro exemplo? O Eduardo Ciraudo. Tudo bom, Eduardo? Posso tirar o mudo do seu microfone? Escreve aí pra gente. E o Eduardo não quer falar. Cecília. Sei lá. Oi. Alô? Quem tá falando? É Giovana, eu tô no Zoom do meu namorado. O seu namorado é o Eduardo Ciraudo. Mas eu sou Giovana.
Aí fica complicado, aí você me deixa confuso aqui. É porque é a primeira vez que eu consigo abrir aula online. Eu vou tentar, quando ele chegar aqui, mudar pro meu. Entendi. Vocês vão ter uma DR hoje, né? Fala, ô Eduardo, que negócio é esse aí, Eduardo? Me ajuda aí, esse Eco. Me dá um exemplo aí, Giovana, de uma pesquisa que você tenha visto. Pra não conseguir ouvir direito. Vou repetir, claro. Gostaria que você me desse um exemplo de uma pesquisa em que as pessoas coletaram os dados amostrais, ou seja, de um conjunto de participantes, e depois generalizaram esses resultados para outras pessoas, que, claro, são parecidas com as amostradas, mas não são as mesmas. E aí? Qualquer pesquisa? Qualquer pesquisa. No caso, tá falando de um grupo menor que eles usam esses dados para um grupo maior. O nome desse conceito, desse grupo menor, não é amostra. A amostra é um grupo menor de uma população. E a característica principal de uma amostra, Giovana, é que ela seja representativa. Claro. E claro, o cara quando faz uma pesquisa com amostra, ele quer lá na frente poder falar para outras pessoas, né? E aí, consegue me dar algum exemplo? Tentando pensar. Tá tentando pensar? Pensa aí. Eu acho que é difícil. É difícil? Pede ajuda. Qualquer pesquisa, por exemplo, sobre depressão, algum transtorno alimentar. Absolutamente certo. A maior parte das pesquisas que a gente vê por aí não tem interesse em falar apenas das pessoas que foram amostradas, concorda? Vou falar aqui sobre 10 pessoas que eu conversei ontem. Pô, imagina. Eu tenho interesse em pegar aqueles dados que foram descobertos, obtidos numa amostra e generalizar para uma população da onde aquela amostra faz parte. Então, por exemplo, lembra da nossa primeira aula que a gente viu curvas epidemiológicas sobre as probabilidades de um homem ou uma mulher vir apresentar transtornos emocionais? Sim, gráficos, né? O meu interesse não é falar sobre aquele conjunto de pessoas que foram amostradas, muito pelo contrário. Aquilo ali é importante para que eu possa falar sobre outras pessoas. Da mesma maneira que em psicologia, em economia faz-se exatamente as mesmas coisas. Então vamos imaginar que eu pegue um conjunto populacional, quebre esse conjunto populacional em amostras menores e verifique a relação que as pessoas têm, por exemplo, em seus custos de sistema de saúde. Depois eu vou pegar esses resultados e falar, olha, se você investir mais aqui, você vai ter menos ali, ou vice-versa. Ou seja, eu vou pegar um resultado amostral e vou colocar para um resultado populacional. E quem dirige... Professor? Oi, quem está falando? É Cecília. Oi, Cecília, tudo bom, Cecília? Tudo. Cadê sua fotinho, Cecília? Cadê você, Cecília? Ai, não gosto, tem vergonha. Tem vergonha, né? O IDH, PIB, pesquisas assim maiores também podem ser consideradas amostras? Quase sempre. Frequentemente a gente chama essas pesquisas de... Não, vamos lá. Uma vez que a gente tira de uma população grandona aspectos menores e depois generaliza, certamente aquela pesquisa, os resultados foram generalizados com base na amostra, concorda? Sim. Sem dúvida. No entanto, é uma coisa importante a gente dar os nomes mais adequados para pesquisas nessa área. Quase sempre a gente chama de pesquisas por proxy. O termo variável proxy é um termo que a gente não traduziu bem, mas quase sempre fica claro com exemplo. Por exemplo, o PIB, ele em si é um conjunto de variáveis resumidas, concorda? Sim. O IDH é um conjunto de indicadores resumidos. Tá fazendo sentido? Então, certamente é uma pesquisa que ela vai pegar um conjunto de uma população, depois vai generalizar para aquela população e, por sua vez, a própria pesquisa já contou com variáveis proxy, ou seja, variáveis... aqui o pessoal traduziu para variáveis ocultas, se não me engano. Bacana, né? Sim. Bem bacana. E uma Tá coisa... bom, obrigada. Quando quiser falar, só falar, tá? E uma coisa bacana que a gente está percebendo é, como a própria Giovana comentou, é difícil encontrar pesquisas que não se utilizem de estatística para a gente conseguir chegar a algum resultado populacional, né? E por sua vez nós já sabemos que quando a gente faz essas pesquisas inferenciais, sempre vai ter um erro associado. É natural, é esperado. Nós vamos, no decorrer dessa aula, aprender como lidar com esses erros. Tudo bem? Curiosidade histórica. Essas duas áreas que nós estamos vendo aí, a área da estatística descritiva e a área da estatística inferencial, elas não vieram ao mesmo tempo. Na verdade, elas têm uma vinculação cronológica. Ciro, qual você acha que foi a área que veio antes?
Estatística descritiva ou inferencial? Tá coçando Eu aqui, acho né? que a inferencial. Você acha que foi a? Inferencial. Não foi. Mas tem um apelo, né? Porque basicamente o que a gente quer saber não são aquelas pessoas amostradas, a gente quer saber sobre a população. Mas pensa numa área, talvez o Ciro não, mas cadê a... Quem é a apoiadora do Amoedo? Cadê ela? Deixa eu achar a foto. É a Paola. Paola. eu, E aí, pode Paola? Cadê você, Paola? Pensa aí numa área, Paola, ou talvez um segmento social que a gente queira de fato, ter tabelas e eventualmente gráficos sobre todo mundo da população, para depois fazer alguma coisa. Você consegue imaginar alguma área que eu tenha interesse em saber todo mundo que está ali naquele local? Assim, qual o objetivo do saber? Agora eu vou te falar. O objetivo é saber quem são essas pessoas, onde elas estão, para taxá-las. Ou seja, para pegar Entendi. O Estado faz isso com muita frequência. Inclusive a palavra estatística, ela guarda sua raiz etimológica com a palavra Estado. Elas vêm do mesmo local. Ela vem do mesmo local. E uma coisa curiosa é que a estatística descritiva, ela nasce antes, com interesse em mapear um conjunto de pessoas para depois verificar quem são, onde estão, quanto ganham e quanto eu vou conseguir botar a mão no bolso delas e pegar dinheiro. Então a estatística descritiva ela é uma área anterior. Cronologicamente, ela é datada... Nossa, vou colar. Eu vi isso no livro de desse aí. Então eu vou colar. China antiga, qualquer coisa dessa aí. Só saibam que ela veio antes, tá? Ela veio antes. Vocês podem colocar a Grécia, a Mesopotâmia, sei lá o que. Ela veio antes. E por sua vez, a estatística inferencial ela veio depois, quase tautológico, né? Mas ela não nasce como uma demanda do próprio Estado. Na verdade, muito pelo contrário. Provavelmente vocês já repararam que um conjunto grande de exemplos da estatística, principalmente quando se utiliza probabilidade para falar desses exemplos, é relacionado com jogos de azar. Não sei se vocês já viram que quase sempre o professor de estatística fala um jogo aqui de dados, um jogo aqui de baralhos com 52 cartas aleatorizadas, aqui nesse jogo aqui no bingo, ou no cara e coroa, sei lá, menos no porrinha, né? Vocês provavelmente já viram que uma parte considerável dos exemplos em estatística inferencial vem associado a jogos, quase sempre jogos de azar. E isso guarda uma relação histórica. A ideia por detrás da estatística inferencial vem da teoria dos jogos. Na verdade, a ideia é de se utilizar mecanismos de probabilidade para tentar predizer condições futuras. Então é uma coisa super bacana, né? A estatística inferencial ela nasce meio que num ambiente em que se tinha jogos e a gente precisava ter modelos estatísticos que pudessem, de fato, verificar quais seriam os possíveis desfechos em função dos inputs. Coisa bacana, né? Claro que hoje essa ideia de estatística inferencial associada aos jogos não é mais onipresente. Nós temos com muita ênfase fazer generalizações de todas as áreas possíveis, inclusive a nossa área, por exemplo. Se eu chegasse para vocês e falasse, olha, tem um conjunto de crianças que ela estudou a vida inteira em colégio público, qual deve ser a chance que esse conjunto de crianças tem de entrar numa universidade? Aí vocês vão pensar, pera lá, se essas crianças estudaram em colégio público, a chance deve ser essa, quando comparadas àquelas crianças que estudaram em colégio particular de entrar na universidade. E depois, se esse conjunto de crianças tem essa probabilidade de desfecho, provavelmente outras crianças que também estudam em colégios públicos vão ter essa outra probabilidade. Entenderam? É assim que funciona, né? E uma das coisas que a gente mais tem visto, quem trabalha diariamente com estatística, é que cada vez mais... Oi? Ana Clara. Não, só para perguntar, assim, a gente vai ver muito problema de probabilidade? Não, a gente não vai ver quase que nenhum problema de probabilidade. Graças a Deus, tá bom. A ideia por detrás dessas aulas teóricas é que eu consiga apresentar para vocês aquilo que a gente vai fazer nas aulas práticas. E essa é uma aula que eu costumo chamar de aula informal. O termo formalidade tem muito a ver com conceituação matemática de um determinado fenômeno. Então, o máximo de tempo eu vou evitar trazer para vocês resultados matemáticos, entendeu, Ana?
Ai, graças a Deus, considerava tudo de probabilidade no ensino médio. Não, mas fica tranquila, porque já sabendo da sua frase, em algum momento eu vou tentar trazer probabilidade aqui para fazer um bullying leve, inofensivo. Não, a ideia é apresentar essa área de uma maneira em que você se sinta cada vez mais desperta para entender os resultados. E não necessariamente essa é uma aula com apresentação matemática da estatística, entendeu? Ah, tá, suave. Suave, beleza. Agora eu tô tranquila. Pessoal, quem gosta de estatística, quem tem interesse pela literatura por detrás da estatística, professor, alguém falou aqui, o A. Júnior Lima. Cadê? Deixa eu pegar aqui a frasezinha. Você pode definir estatística inferencial de novo? Fico feliz. O A é o quê? É Augusto? Vou chutar, hein? Primeiro você tem que me falar o que significa esse A aí. Não é Augusto. É o quê? Bem pior. Estamos esperando. Agora você vai ter que falar. O que significa o A do seu nome? Arilson. Caraca. Não é tão ruim assim não. Cadê você, Arilson? Você tá falando no microfone? Não, Arilson ficou com vergonha. Não é bem pior. Arilson, vou definir aqui novamente a estatística inferencial, tudo bem? Então vamos voltar aqui para o slide. De 0 a 10, Arilson, quanto é que você gosta do seu nome, Arilson? Fala aí, de 0 a 10, 0, 8 tá bom. 8 não tá ruim. Então imagina, Arilson, que eu pego um conjunto de pessoas com esse mesmo nome, Arilson, tá bom? Então imagina, só xará seu, trouxe aqui pro quarto. Aí tem Arilson 1, não existe. Arilson 2, Arilson 3, entrou um montão de Arilson aqui. Tá vendo aqui os caras entrando, ó? Oi, Arilson. Aí entrou outro. Oi, Arilson. Como é que tá, Arilson? Aí entrou outro. Oi, Arilson. Tá visualizando, né? Aí eu pergunto pra eles essa única coisa. E aí, cara, quanto você gosta do seu nome de 0 a 10? Entraram 200 Arilsons aqui. Tá imaginando essa cena? Que confusão que foi aqui no meu quarto, né? 200. E eu descobri que o resultado médio, depois nós vamos aprender até mesmo como calcular esse negócio, foi 7. Tudo bem, Arilson? Será que esse conjunto de pessoas que eu acabei de mostrar, 200 Arilsons, não é? Será que esses resultados podem falar sobre todas as pessoas chamadas Arilson no mundo inteiro? Provavelmente você vai falar não. No entanto, a ideia por detrás da estatística... Gente, desliga o microfone, por favor. Estão tomando bronca. Quem está dando bronca? A Marina está dando bronca em vocês, hein? Então, a ideia por detrás da estatística inferencial é conseguir generalizar os resultados para uma outra... Foi a Dani que deu bronca, viu? Não fui eu. É a Dani, hein, Dani? Não perdoa não, hein? E o barulho continua, vamos ver quem que é. Douglas... É o Lucas. Ô, Lucas, aí ó, Dani, bronca nele, hein? Então, a ideia por detrás da estatística inferencial, Arilson, é a parte da estatística cujo objetivo é generalizar os resultados que foram descobertos, foram achados, foram obtidos em uma amostra. Entendeu, Arilson? Aí você vai ter que falar sim ou não. Sim ou não? Sim. Beleza? Fez sentido pra ti? E você vai saber agora, junto comigo, Arilson, veja só, se eu tenho 200 Arilsons aqui nessa sala, tá imaginando? 200 xarás seus aqui na minha sala, né? Na minha sala não, aqui é meu quarto. Será que esses 200 Arilsons podem falar com exatidão sobre toda a população formada por Arilsons? O que você acha? Certamente vai ter um erro, concorda? Então, uma parte considerável da estatística inferencial é tentar minimizar os erros. E nós vamos aprender a fazer isso sem a necessidade, para não deixar ninguém aqui traumatizado, já fóbico de cara, da gente fazer conta matemática. Claro, se vocês tiverem muita vontade de tomar muito café, a gente transforma isso numa aula de cálculo. Mas a gente vai evitar isso ao máximo, tá bom? Ei, fez sentido para todos vocês? Tem livros que eu recomendo de estatística. Se você gosta de ler sobre estatística, se você tem tesão na área, você fala, pô, o que eu vou fazer nessa quarentena? Aí você vai lá na saraiva.com.br e compra um livro. Que livro você vai comprar? Vamos ver aqui. Daniela Sirotsky. Nome difícil. Você consegue falar comigo, Daniela? E aí, Daniela? Ele acertou o sobrenome. Exato. Ler eu ainda sei, né, Daniela? Ó, posso ter minhas limitações, mas ler eu ainda consigo, viu?
E aí, Daniela, que livro você vai comprar aí pra essa quarentena? Que eu vou comprar, não posso comprar porque eu já tô em casa. Mas eu tô olhando o Poder do Hábito. Tudo bem. Ótimo. Vamos num exemplo, Daniela, que você interaja de uma maneira positiva com o Luiz. Qual livro você quer comprar? Eu vou comprar o Poder do Hábito. Tudo bem. Qual livro, Daniela? Poder do Hábito. Qual o nome? O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Eu vou É ótimo. Fica aí a dica, é muito bom. Vamos ver aqui se a dica vale, hein? Poder, Tá valendo poder super. do hábito. Poder do hábito. Quem É quiser, um bota amarelo aí. grandão. Livro, qual o nome do autor? Ah, tem na internet, ó. Mais um que eu não vou Olha ler. só. Mais um, vou até fechar. Não, aí, ó. É um bom livro, Ah, apareceu na câmera. Você tá lendo? Cadê ele marcado aí? Ih, peraí, tem um ligando. Tudo bem, não tem problema. A Daniela, ela provou que ela está lendo lá O Poder do Hábito. Já tem 2 resenhas, provavelmente ela que deu as 5 estrelas. Vamos ver aqui, ó. Excelente leitura, se tornou livro de cabeceira. Seção 1, vai saber o que é seção 1. Excelente livro, ótimo. Então, todo mundo está recomendado a comprar O Poder do Hábito e Uma Senhora Toma Chá. Uma Senhora Toma Chá é um livro bacana, que fala sobre a história da estatística, escrito por um vovozinho chamado David Salzburg. É um livro excelente, porque logo no início eu perguntei para vocês quais eram aquelas pesquisas que vocês imaginavam que a gente utilizava estatísticas. Todas! E de fato são todas mesmo. Eu, por exemplo, sou um ávido usuário de estatística e todos vocês serão, tenho certeza disso. E claro, para aquelas pessoas que já têm filho, vai ter que comprar o livro de estatística para bebês. Porque é desde cedo que a gente começa. Então, quem aqui já tem filho? Levanta a mão. Levanta as mãos, assim, virtuais. Cadê a Paola? Paola, você já tem filho? Eu tenho filho. Quantos aninhos? Meus filhotes estão 17 e 15. Bebê ainda. Menino, 17. Bebê. Ó, que tá na PUC. Dá. Tem vários, ó. Isso é real. Isso não é sacanagem, não, ó. Olha lá. Bebezinho lendo, ó. Eu recomendo muito álgebra linear. Isso aqui é difícil pra caramba. É bom que faz por osmose no começo. Então, ó, se você tiver alguma dúvida, álgebra linear para bebês, estatística bayesiana para bebês, recomendo, é uma literatura boa, agradável. E tem um livro, se vocês gostam mesmo de estatística, eu vou dar para vocês esse livro. Esse livro aqui é muito legal, ó. É um nomezão grandão, ó. A Teoria que Não Quis Morrer. Vamos ver se eu consigo escrever certo. Não, Ué, cadê aqui? Vou estar certo. É esse aqui. Esse aqui é um livro super bacana para quem gosta de estatística. Principalmente, eu sou muito de uma orientação chamada estatística bayesiana. Então, se você gosta disso, tá aí uma recomendação para essa quarentena. É também um livro bacana. É um livro chato, um pouco mais chato de ler. Mas, ó, Mariana tá aqui, eu estou lendo a fotinho da Mariana. Tenho certeza que a Mariana vai comprar esse livro, vai botar na cabeceira e vai ler. É um livro bem bacana, hein? Com certeza. O David aqui tá falando. Podia fazer uma roda de indicação de livros para os alunos. É uma boa, Davi. Ou David. Como é que fala seu nome, Davi? Davi ou David? É Davi. É Davi, né? Amor de Deus. Como é que é? Davi. É Davi. Davi é uma excelente recomendação, mas deixa eu te falar a verdade. Eu só indico os livros que eu sei ler e que eu li. E se chegou a 2 ou 3, é muito. Então eu vou precisar que vocês me dêem indicações de livros. Eu sou um péssimo leitor, essa é a grande realidade. Tamo junto, Luiz. Quem falou? Eu. Douglas? Pode ser. Mais meio ponto. Meio ponto. Boa, cara. Então, meio ponto. Lembra disso, não esquece disso, mas meio ponto. Tem que pegar café. Olha só, uma coisa muito importante. A gente não vai esquecer disso nunca mais na vida, que tudo que a gente mais quer é apresentar um gráfico decente nas nossas análises. Então, por exemplo,
Dia desses eu fui lá na casa da Mariana, a Mariana falou assim, vem cá ver o Excel. Eu fui lá, vi o Excel, tudo em 3D, tudo bagunçado, tudo colorido. Na mesma hora eu fui embora. O que a gente quer é apresentar um gráfico legal, um gráfico decente. Concorda, Mariana? Mas legal é colorido. Legal igual a colorido. Não. Depende. Quando a gente quiser apresentar um gráfico, nós vamos nos fazer 2 perguntas. Todo mundo notando aí no caderninho virtual quais são as 2 perguntas que nós vamos fazer. Quando a gente quiser apresentar um gráfico, são as seguintes, hein? Ah, mas sem animação não funciona. Deixa eu ver se eu fiz uma animação aqui bacana pra vocês. Não. Nossa, ficou horroroso. Vou tentar de novo, hein? 1, 2 e agora... Aí, ó, são 2 perguntas que a gente vai fazer pra gráfica. A primeira pergunta que nós vamos fazer é a seguinte. Temos quanto... Pô, ficou tudo junto. Temos quantas variáveis na nossa pesquisa? Vamos conversar aqui. Eu vou conversar com... Já conversei com a Daniela, já conversei com a Paola. Eu sou meio paranoide, eu acho que eu tô dando aula para robô. Então vocês vão ter que interagir comigo. Mariana Antero. E aí, Mariana, você consegue me ouvir? Tô vendo aqui os nomezinhos. Se você não falar, eu passo para o outro. Giovana. Cadê a Giovana que tá com o nome do namorado? Giovana? Giovana também não quer... Douglas. Fala aí. Boa. Vamos conversar sobre variáveis? Manda bala. Vamos lá. Vamos conversar sobre variáveis. Eu estava vendo aqui, eu estava ainda há pouco fazendo uma pesquisa. Nessa quarentena a gente lê muita coisa inútil, né? Aí eu estava vendo nessa pesquisa que homens, quando eles são mais velhos, eles cozinham melhor do que quando eles são mais novos. Ou seja, que a idade é uma variável importante para as habilidades culinárias de um homem. Quantas variáveis nós temos nessa pesquisa? 2. Qual deve ser? A habilidade culinária e a idade do cara. Mas o homem está sendo controlado, só fez uma pesquisa em homens. Olha aí a pegadinha, hein? Só tem uma, porque o cara controlou. Concorda? Ô, louco. E aí? Mas agora a gente pode ter uma outra pesquisa, hein? Dia desses eu estava lendo uma pesquisa absolutamente inútil, que era o seguinte. Quando a gente quer que as empresas tragam mais benefícios... Dani, desliga esse microfone. Aí, Dani, ó, tá tomando bronca aí, alguém tá dando bronca aí, ó. Quando as empresas querem que as pessoas tenham um maior rendimento no seu ambiente de trabalho, elas proporcionam às pessoas uma melhor qualidade de vida interna, ou seja, eles viram que existe um big efeito no rendimento do trabalho naquelas empresas que têm mais sistemas de benefícios à qualidade de vida no trabalho. Então, é o efeito da qualidade de vida na produção daqueles colaboradores. Quantas variáveis temos agora? Agora eu acho que são 2. São 2, certamente são 2, né? Aqueles benefícios, aqueles atributos relacionados à qualidade de vida no trabalho e à produtividade que as pessoas têm, concorda? Eu não entendi por que na outra tá falando. Porque as pessoas só fizeram com homens. Então eles pegaram homens novos e homens com mais experiência de vida e viram o quanto esses homens, por alto relato, se sentiam confortáveis em fazer comida. Entendeu? Então só tem um público ali, homens. E só tem uma variável, né? A idade. Fez sentido? Só que mais experiência de vida não tem uma variável, né? Como é que é? Mais experiência de vida. Acho que isso entra na idade, não? Ah, isso foi indexado da idade, entendeu? Vamos pegar uma coisa mais fácil, né? Ó. Então mas homem e a idade. Não, mas só fez uma pesquisa com homem. Quer ver só uma pesquisa que agora teria duas variáveis? Eu quero verificar se homens ou mulheres cozinham melhor. Claro que são os homens, é óbvio. Não, vamos lá. São quantas variáveis agora? Ó, quero verificar o efeito do sexo / gênero na capacidade culinária. Quantas variáveis tem agora? 2. 2. Sexo, variável 1. Efeito da culinária, variável 2. Quer uma curiosidade para vocês? Empresas que trabalham com venda de serviços relacionados a seguro para carros, eles têm interesse, claro, em verificar quais são as melhores variáveis que possam predizer sinistros. Sinistro é uma palavra péssima, né? Mas significa absolutamente tudo que eu faço no trânsito. Bater, furar sinal, fazer barbaridade. Então, sinistro é a classe de comportamentos que eu faço com muita frequência.
E tem os sinistros que são muito ruins, por exemplo, acidente eu já não faço. Então, acidente é um sinistro, claro. Essas empresas, as seguradoras, né, elas querem saber quais são as melhores variáveis que podem ser tanto protetivas, não é? Quanto fatores de risco para sinistro. Quais vocês acham que são aquelas variáveis que têm mais associação com acidentes de trânsito? E aí, pessoal? Cada um vai me ajudar. Daniela. Daniela não quer falar, Daniela? Daniela foi embora. Álcool. Álcool, certamente álcool. Eu posso falar? Pode falar. Não vai falar, não? Repete a pergunta, por favor. Repita a pergunta. Essas empresas que vendem seguros para os motoristas, não é? Elas não querem perder dinheiro, óbvio. E uma das coisas que ela faz o tempo todo é pesquisa, são pesquisas para verificar quais são aquelas variáveis que podem impactar diretamente em quantidade de acidentes. Você consegue me ajudar em alguma variável que tenha tudo a ver com acidente de trânsito? Cinto de segurança? Cinto de segurança, se o passageiro utiliza ou não o cinto de segurança. Gênero. Paola mandou bem. Idade também. Gênero e idade. Gênero? O Sexo. que você acha, Mariana? Quem faz mais barbeirada no trânsito? Homens ou mulheres? Mas por que isso? Mas seguro de mulheres é mais barato, né, Luiz? Olha só, o porquê, Mariana, a gente nunca pergunta nessa aula, sabe? Sabe por quê? Porque é muito difícil de responder. Verdade. Nem os planos, nem as seguradoras sabem responder o porquê. Sei lá, porque, mas o que está bem consolidado é que quando você coloca homens e mulheres para guiar um determinado veículo automotor e depois você mede a quantidade de acidentes que eles têm, é claro, muito claro, se você for a carona de uma mulher, você chega em casa sem problema. Agora, se você pegar um carro com homem, você pode ter um acidente ali bravo. Tem dia da merda. Tende a dar problema, exatamente. É essa a ideia, sabe? Então, mulheres, elas dirigem um carro com maior conscienciosidade. Mais cautela. Conscienciosidade. Aprendemos uma nova palavra, hein? Soletra aí pra eu ver. Conscienciosidade. Valendo, hein? Fazendo aqui a minha... Pera lá. Pra essa aula ficar dinâmica, eu vou fazer uma parada aqui pra vocês, ó. Forca. Eu vou até desativar meu som. Vai lá, conscienciosidade. Alguém consegue soletrar essa palavrinha pra... CONSCIENCIOSO. Eu acho que acertou. Foi no Google, danado. O cara mandou lá no Google. Foi no Google, tava com o celular na mão. O mundo é dos nets. Mandou lá conscienciosidade, o Google corrigiu. O Google falou assim, você quis falar isso, né? Não, conscienciosidade é uma variável muito associada com mulheres. Por quê? Não se sabe. Tem uma explicação evolutiva por detrás, se vocês algum dia tiverem saco, eu falo pra vocês. Normalmente seguro pra mulher é mais barato. Normalmente é. Então, por exemplo, você tem lá na sua casa, seu pai e sua mãe tem um carro. Quem vai fazer o seguro? A mãe, óbvio, bem mais barato. Estado civil, se o cara usa cinto ou não, se o cara bebe, se a pessoa bebe muito ou pouco, se a pessoa já teve algum sinistro. Então, por exemplo, alguém falou aqui que se for solteira é mais caro. Olha aí, estamos entrando nas pessoas que elas têm aqui os estereótipos. Estereótipo está proibido aqui nessa aula também. E aí, pessoal, então a primeira coisa que nós vamos perguntar numa pesquisa, antes de nós fazermos um gráfico, é quantas variáveis nós estamos conversando com. Temos quantas variáveis aqui para o nosso gráfico. E a segunda pergunta... Oi? Eu tenho uma dúvida. Essas variáveis que você está falando nesse exemplo, elas seriam qualitativas ou quantitativas? Excelente pergunta. Quem está falando? É Giovana no nome do Eduardo. É Giovana, mas que eu estou lendo Eduardo, não é? Isso. É uma coisa para me deixar meio maluco. Vou consertar já. Vamos chegar a essas respostas juntos, tá bom, Giovana? Tá bom. As variáveis, elas se quebram em variáveis categóricas / qualitativas e variáveis propriamente numéricas ou quantitativas, concorda? Sim. Aquelas variáveis que são chamadas de categóricas, elas podem ser nominais ou ordinais, não é verdade? Sim. Uma variável nominal é aquela variável que nós vamos atribuir um número, mas esse número apenas é um rótulo, não fala nada além desse rótulo, beleza? Ok.
Então, quando eu quero verificar qual o efeito do sexo no acidente de trânsito, eu tenho uma variável que é sexo, concorda? Que eu vou atribuir um número, eu posso botar 1 para mulher e 1.215.000 para homens, concorda? Sim, sim. Só nominal. Fez sentido? É igual a gente fez no Excel, né? Igual nós Que a fizemos gente no tem Excel. um número para cada escolaridade. É. Eu quero verificar agora, Giovana, o efeito do local que a pessoa mora em acidente de trânsito. Eu tenho lá 1, ambiente rural, 2, ambiente urbano. E aí, Giovana? Quê? Eu quero verificar o efeito do local que a pessoa mora em acidente de trânsito. Aí eu vou colocar pessoas que moram no ambiente rural e pessoas que moram no ambiente urbano. Quer que eu responda o quê? Desculpa. Que nível de medida é essa variável aí? É qualitativo. Qualitativo, subnível nominal, concorda? Que Ah, 1 sim, e sim. 2 não dizem respeito a absolutamente nenhuma grandeza, tá bom? Ok. Agora, eu quero verificar o efeito da experiência que a pessoa tem na probabilidade de acidente do trânsito. Aí eu coloco uma variável assim, ó, a pessoa tem baixa experiência, e a pessoa tem média experiência, e a pessoa tem alta experiência. Que nível de medida é essa? É qualitativo. Qualitativo, e qual é a ramificação que ela vai? Nominal? Não, Ordinal. ordinal, porque agora tem um Sim, já entendi. agora tem um ranqueamento, concorda? Eu quero verificar, Giovana, o efeito da velocidade que a pessoa anda no acidente de trânsito. A variável velocidade. Que nível de medida é essa, Giovana? Pera. Só não vale falar nominal. Só não vale falar ordinal, hein? Você quer saber se é qualitativo ou quantitativo? Isso aí, qual que é? Não, essa daí é quantitativa, não? Quantitativa. E pode ser intervalada ou de razão. E vai ser de razão porque existe o zero, concorda? O zero absoluto, o cara não se move. Entendi. Fazendo sentido pra ti? Tá fazendo. Beleza. Alguém tá com alguma dúvida no que diz respeito a esse assunto específico? Acho que não, né? Acho que não. Primeira pergunta que nós vamos fazer para o nosso gráfico é: qual a quantidade de variáveis que nós vamos plotar? Plotar é uma palavra que vocês agora aprenderam. Alguém já tinha ouvido falar essa palavra? Plotar. Plotar. P-L-O-T-A-R. Alguém já tinha ouvido falar essa palavra? Não. É um anglicismo, né? Porque a gente costuma chamar isso em inglês de to plot. E aqui a gente botou plotar. Plotar é criar um gráfico. Virou, tudo bem? Beleza? E a segunda pergunta que nós vamos fazer para variar, para o nosso gráfico é: como é que é? Oi, falei, professor. Oi, quem tá falando é Giovana. É Giovana. Ué, mas não era Eduardo? Ah, que nós temos duas Giovanas, né? Giovana. As duas são ferreiras. A outra não é Giovana, não? Não, é Giovana, só que ela tá no Eduardo, do outro Giovana, entendeu? Entendi. Mas vamos lá. Mas enfim, é só porque eu não entendi o plotar que você falou, mas eu não entendi o significado. Não? É o seguinte, na estatística a gente utiliza muito termo em inglês. E acabou que o termo plot, que é um termo em inglês para gráfico ou diagrama, a gente acabou por utilizar em português. Então quando eu falo assim, a gente vai plotar essa informação, o que eu estou falando é assim, nós vamos apresentar um gráfico com essa informação, entendeu, Giovana? Tá bom, obrigada. Tô vendo que apareceu aqui na minha tela o Rafael Hafner. É assim que fala seu nome, Rafael? É sim. E essa foto aí traduz você mesmo, Rafael? Uma foto super bem tirada. Foi uma foto tirada por um fotógrafo, na verdade. Todo mundo de olho na foto Rafael Hafner, pessoal. Não, que isso, imagina. Luz Eu adequada, tava bronzeado, essa câmera cor não aqui existe mais embaixo, não. ó. Podemos a aula séria agora. Então a segunda pergunta que nós vamos fazer para o nosso gráfico, Rafael, é qual o nível de medida da nossa variável independente? A pergunta real, Rafael, é o seguinte: o que é a variável independente, Rafael? Pergunta importante. Pergunta fundamental. E aí? Rafael ficou tímido depois da foto. Ó. Quem vai me ajudar aí? Vai lá, Rafael. O que significa a variável independente?
Ninguém? Ninguém sabe a resposta? Você falou Rafael? Não, tudo bem. É. Rafael não quer participar, o Rafael tá tímido. Sem ser o Rafael, o que significa variável independente? Para todos vocês, o que significa variável independente, pessoal? Eu só sei um exemplo da última aula. Dá o exemplo então, Daniela. Você falou mulheres ganham menos que homem. Nesse caso, o independente é a mulher e a dependente é a renda, né? Quase. A dependente você mandou bem, a renda. Mas a independente, se for só mulher numa variável, só vai ter mulher, entendeu? No nosso Excel, a gente precisa ter sexo, entendeu? Sim. A mulher seria no caso do sexo. Seria um nível de uma variável chamada sexo / gênero, em função das definições, concorda? Sim. Então a variável independente é a variável antecedente, é a variável preditora, é a variável que de fato vai gerar uma possível causa no desfecho. Vamos ver aqui, a Ana Lavageto. Alguém pode escrever as duas perguntas aqui? Eu posso, Ana. Pô, Ana, pede pra mim, ó. A primeira pergunta, ó. Quantas... Eu estou usando um negócio aqui que aparece uns vídeos no meu celular, é horrível. Quantas variáveis o gráfico vai apresentar? Tudo bem, Ana? Pergunta 2. Qual o nível da variável independente? Ou, se só houver uma variável, né, qual o nível dessa variável? E aí, tudo claro para todos vocês? Podemos seguir? Coisas muito importantes. Eu comentei para vocês que pragmaticamente, aquelas variáveis que nós chamamos de variáveis categóricas ou variáveis qualitativas, né, nós também podemos chamar de variáveis discretas. Alguém lembra o motivo pelo qual eu posso também chamar de variável discreta? Quer dizer, eu não sei se eu falei isso para vocês, vou pegar aqui a Mariana para me ajudar. Mariana, eu cheguei a dar o exemplo de variável discreta e contínua para vocês? Olha, não sei. Vou te falar que eu não sei, eu tô dando uma olhada no resuminho aqui da última aula, mas eu acho que não. Não? Não? Então beleza, então vou falar para vocês. Eu acho que seria tipo uma definição, que você falou que são números artificiais. Ah, não, essas são as variáveis qualitativas. Qualitativas e quantitativas, sim. Não tem escrito aqui não. Também não tenho, não. Não. Sem pânico. Ó, tá aqui. Lembra desse gráfico, pessoal? Sim. As variáveis, quando elas são quantitativas, em função da capacidade informacional dessas variáveis, elas podem ser quebradas em variáveis discretas e variáveis contínuas. Uma variável discreta é uma variável sempre com desfecho inteiro. Em outras palavras, uma variável discreta sempre vai ser um número inteiro. E, por sua vez, uma variável contínua, ela pode assumir um número fracionário. Eu vou dar o primeiro exemplo e depois vocês vão dar um próximo exemplo, tá bom? Vou dar o exemplo. Eu tenho um cachorro, uma variável discreta, uma variável propriamente numérica, quantitativa, e só pode ser um, não pode ser um cachorro e meio, por exemplo, 1,9 cachorros. Mariana, você me dá um exemplo de uma variável discreta, Mariana? Falando uma frase. Desculpa, o exemplo do cachorro é discreto ou é indiscreto? Não, indiscreto não existe não. Quer dizer, existe, mas... É que eu tava anotando aqui, perdão, eu não tava prestando atenção. Não tem problema. A variável discreta é uma variável sempre quantitativa, que por definição o número vai ser um número inteiro. Por exemplo, eu tenho um cachorro. Eu não posso ter 1,4 cachorro, concorda? Sim, verdade. 0,3. Dá para mim um exemplo, por favor, de uma variável discreta. Pode ser filhos? É bem parecido com cachorro. É bem parecido. Então, ou seja, a sua criatividade está baixa, sem ser filho. É bem baixa, desculpa. Eu sou ruim de exemplo. Não, imagina. Sem ser filho, quantos olhos você tem? Eu tenho 2. E braços? 2. Dá para ter 2,5? 1,3? Não dá. Carros comercializados no Brasil no ano passado. Discreto ou contínuo? Discreto. Discreto. Beleza. Agora, eu vou na farmácia e eu compro 4 remédios.
Discreto ou contínuo? Discreto. Eu paguei R$ 30,24. Esse valor, R$ 30,24. Discreto ou contínuo? Contínuo. Contínuo. Uma variável, quando ela é quantitativa, ela pode ser quebrada também em função do nível de medida em uma variável discreta e uma variável contínua. E eu estou vendo que a internet está falhando. Pera lá. Aqui também está falhando muito. Será que é por conta de eu estar longe do É que eu tô tranquilo. Pera lá, vou abrir aqui. Pra mim também tá. Eu acho que o seu não tá problema, não. Tá funcionando direito. Dá pra ouvir tudo. Tá funcionando direito? Aqui também tô dando pra ouvir tranquilo. Tá vendo tranquilo? Eu tô aqui com o meu cachorrinho louco pra pular no meu colo. Pera aí que eu vou pegar ela. Ai, que fofo. Então, dinheiro não é discreto. Dinheiro é discreto sempre que é 100 centavos. Aí quando tem centavos já vira contínuo. Como é que é? Pera aí. Com o microfone aberto, é isso. Vocês estão vendo o cachorrinho, né? Vamos ver qual é o efeito do cachorrinho na aula. Sempre que eu falar que uma variável ela pode assumir apenas um valor inteiro, é uma variável discreta. Por exemplo, número de filhos, número de carros, número de cachorrinhos, número de roupas que eu tenho, quantidade de casos. Por exemplo, ontem eu estava conversando com a Paola. Vocês conhecem a Paola? Cadê você, Paola? Vamos ver, cadê a Paola? Tô aqui, Luiz. Tô aqui. A Paola chegou pra mim com um boné do Partido Novo. Aí a Paola falou assim: Luiz, eu tenho 9 BMWs. Eu falei: nossa, Paola, 9 BMWs, que isso? Essa variável, 9 BMWs, quantidade de carros, discreta ou contínua? Discreta. Só pode ser discreta. Aí a Paola, eu falei assim: nossa, Paola, o que você faz da vida? A Paola falou: eu sou política. Profissão, pessoal, profissão. Que variável é essa? Uma variável qualitativa ou quantitativa? Profissão. Qualitativa. Qualitativa. Então, assim, pô, Paola, quanto é que você rouba todo mês? A Paola: eu roubo 1.238.012 todo mês. Eu falei: nossa, mandou ver. Essa é uma variável discreta ou contínua? Contínua, quantitativa. Aí depois ela falou: não, Luiz, são 2 milhões. Eu falei: tá bom. Deu pra entender o exemplo, pessoal? Então, Sim. Ô Luiz, mas tem coisas que podem ser tanto discretas e contínuas, não? Tipo, sei lá, eu colhi um cachorro quente, comi um cachorro quente meio. Não rola. Não rola. Mas isso, eu adorei esse exemplo. Então, olha só. Mas olha, isso sempre acontece, ué. Eu posso falar que comi 5 cachorro quente, só que na verdade comi. Depois eu falei: não, vou comer 5 meio. Aí é o problema da definição. 5 é meio surreal, bem chocante. Não, óbvio, só um exemplo qualquer. Aí é o problema da definição. Inclusive, esse é um exemplo que é banido de sala de aula. Mas eu vou te dar mesmo assim, viu, Daniela? Mesmo assim, porque você tá me forçando, tudo bem? Então a culpa é sua, tá, Daniela? Quantos dedos você tem na mão? 5. 5. Discreto ou contínuo? Discreto. É possível ter 4,5? Não. Não. Aí é um problema da definição, entendeu? Fez sentido? Tá. Fez sentido pra vocês? É uma exceção. Se você tem como definição, olha, eu comi um cachorro quente. Beleza, se você definir cachorro quente como uma variável discreta, um cachorro quente, só pode ser um cachorro quente. Agora você fala o seguinte: não, eu vou agora quebrar esse cachorro quente em mordidas que eu dou nele. Você pode ter 39. 39 acabou o primeiro e comecei o segundo. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Idade discreta também, então. A idade, por definição, o que tem por detrás de idade, pessoal? Ó, vamos lá. Quem tá falando aí? Cecília. E aí, Cecília, quantos aninhos, Cecília? 19. Aí, ó. Agora, esse valorzinho aí, foi discreto ou contínuo, Cecília? Discreto. Não, 6,935. Quê? Ó, você viu a calculadora que eu abri aí, Cecília? Não? Então vamos de novo. Vou abrir de novo, hein, ó. Claro que isso é uma aproximação. 365. Por que eu tô botando 365, pessoal? São os dias do ano. São os dias do ano. Aproximadamente, né? A gente sabe que haverá anos que não tem 365 dias, tem 366. E por que eu tô botando 19, pessoal? Idade. Idade.
Que valor chegou aí, Cecília? 6,935. E aí, discreto ou contínuo esse valor, Cecília? Aí sim, contínuo. Contínuo, entendeu? Então, uma coisa muito importante é definir a variável. Então, eu vou definir anos em tempo. Beleza, contínuo. Eu vou definir cachorro quente em mordidas. Beleza, discreto. Fez sentido? Sim, total. Legal? Bacana, hein? Então, estamos avançando. Então, uma variável, quando ela é propriamente numérica, ela vai ser quebrada em discreta ou contínua. No entanto, para fins operacionais, para fins totalmente pragmáticos, eu gostaria que vocês entendessem que em algum exemplo, eu e alguns livros vão assumir que as variáveis qualitativas são variáveis discretas. Alguém me explica por que isso acontece? Eu estou vendo uma perguntinha aqui da Gabriela. Então vamos lá. Idade é tempo e por sequência contínua. Entenderam, pessoal? Idade, tempo por sequência contínua. Você pode falar assim, eu tenho 3 anos e meio, tá certo? Eu tenho, sei lá, 19 anos e alguns segundos. Eu fiz aniversário ainda há pouquinho. Tudo bem? Claro para todos vocês? Beleza? Eu tô meio confusa. Quem que tá confusa? Fala aqui para eu entender. Giovana. E aí, Giovana? Giovana ou Giovana Eduardo? Giovana Eduardo. Giovana Eduardo. Manda ver, Eduardo. Eu tô confusa com o assunto que vocês estão tratando no chat. No chat está uma coisa meio confusa mesmo. É o seguinte. Quando eu estava dando exemplo, Giovana, algumas pessoas ficaram com dúvida no que diz respeito às escalas de medida. Tudo bem? Sim. Então vamos fazer o resgate histórico, né? O conceito de escala / nível de medida é um conceito que ele inaugura a sua participação no mundo científico em 1946 com esse artigo aqui. Eu vou até te mostrar. Ó. Stevens, 1946. Esse é o artigo que está na sua tela, que não está na sua tela ainda, vai estar daqui a pouquinho quando o computador resolver funcionar direito, que inaugura o conceito de nível de medida. Tá bom, Giovana? Tá vendo? Ok. Nesse conceito aqui, o Stevens, que era um psicólogo e psicofísico, ele quebrava o nível de medida em 4, tá vendo? Nominal, ordinal, intervalário de razão. Tá vendo isso aqui? E a gente consegue, para qualquer que seja a variável, classificá-las nesses níveis de medida. Não é verdade? Inclusive, nós estamos vendo. No entanto, um tempo depois, o pessoal da estatística falou que o nível de medida intervalar e de razão mais confundia do que ajudava, ok? Aí sabe o que eles fizeram? Eles falaram, não, nós não vamos tratar as variáveis dessa maneira, nós vamos chamar as variáveis quando elas são quantitativas de variáveis ou discretas ou contínuas, entendeu agora? Sim, então, quantitativa e qualitativa é meio que uma classificação anterior a essa. Isso, é uma forma de classificar as variáveis, concorda? Hein, Giovana? Oi, eu não vi. Quando eu chamo uma variável de qualitativo ou de quantitativo, eu estou utilizando um sistema de classificação de variáveis, concorda? Entendi. No entanto, não existe um único sistema de classificação de variáveis, existem alguns. E normalmente, quando a gente trabalha com estatística, é muito comum a gente chamar as variáveis de discretas ou contínuas, entendeu? Entendi. E quando a gente chama as variáveis de discretas ou contínuas, o Henrique mandou muito bem e falou o seguinte, depende também da forma como você vai utilizar essas variáveis numa pesquisa, sem sombra de dúvidas. O que a gente sabe é que aquelas variáveis que são chamadas de discretas são aquelas variáveis cujos números são sempre inteiros, por exemplo, quantidade de filhos. E aquelas variáveis que são chamadas de contínuas são aquelas variáveis que aceitam casas decimais, por exemplo, renda, altura, peso. Idade seria qual? A idade vai definir, vai ser baseada na forma pela qual um pesquisador vai tratar na sua pesquisa.
Entendeu? Entendi. Meses, É, anos, dias. por definição, a variável idade se refere a tempo, concorda? Sim. Então, por definição, eu falaria assim, naturalmente, idade é que tipo de variável? Eu falo, uma variável contínua. Agora, operacionalmente, inclusive, a gente pode pegar essa variável, que é uma variável contínua, idade, e transformar numa variável qualitativa. Você me ajuda a fazer essa transformação? Sim. Vai lá, ó. Eu posso chamar as pessoas de jovens, de maduras ou de idosas. Concorda? Sim. Eu posso ranquear. 1, jovens. 2, maduro. 3, idoso. Concorda? Então qualquer variável a gente pode mudar, né? Ela, transformar ela. Com uma única regra, uma variável com nível de medida mais robusto, ela pode ser transformada numa variável com nível de medida menos robusto. Por exemplo, concorda que idade é tempo, não é? Idade é tempo. Sim. Segundos, concorda? Eu posso, que é uma variável idade, transformar essa variável numa variável categórica, como eu acabei de fazer, concorda comigo? Lucro que uma empresa tem, reais ou dólares, não é verdade? E eu posso pegar esse lucro e transformar numa variável categórica, ou seja, uma variável cujo nível de medida é mais robusto, eu posso transformar numa variável mais simples, por uma necessidade qualquer durante a pesquisa. Mas o contrário não é verdadeiro. O contrário eu não consigo transformar uma variável mais simples, por exemplo, assim, local que vocês moram. Aí nós já vimos lá, 1, Leblon, Ciro tá lá. 2, Barra, eu tô aqui, junto com a Paola. 3, Gávea, Mariana tá lá, sei lá. 4, Não, mas Leblon também. Leblon, pronto, Mariana tá lá junto com o Ciro, vizinha do Ciro. 5, Ipanema, e tá lá a Giovana. É uma variável que, por definição, é uma variável nominal, vocês concordam? Por definição. Eu consigo transformar essa variável numa variável discreta, numa variável propriamente numérica? A resposta é não. Claro que não. Entenderam como o negócio funciona? Sim? E aí, pessoal? Como você atribui números vários? Porque em todas as pesquisas eu preciso, de alguma forma, conseguir fazer qualquer que seja uma operação matemática. Então, quando eu atribuo números numa pesquisa, eu estou fazendo um processo de mensuração. Eu estou atribuindo esses números para depois ter alguma capacidade matemática por detrás desses números. Seja uma capacidade simples, como contar. Por exemplo, se eu atribuir 1 para Leblon, 2 para Ipanema, 3 para Copacabana. Depois de uma pesquisa eu vou poder contar quantas pessoas estão em Copacabana, quantas pessoas estão em Ipanema, quantas pessoas estão no Leblon, e verificar qual, por exemplo, foi o valor que mais apareceu. Está fazendo sentido para vocês? Sim. Então, atribuição de números a objetos é absolutamente tudo aquilo que a gente quer fazer numa pesquisa, para depois, no conjunto de resultados que eu obtiver nessa pesquisa, eu conseguir fazer qualquer que seja o procedimento. Então, é uma coisa principal. No entanto, nem todos os números que eu atribuir para uma pesquisa vão poder me dar a mesma capacidade numérica. Por exemplo, uma variável nominal, como sexo, bairro, é uma variável que eu só posso contar. Então vai chegar um determinado momento numa variável nominal que eu só vou poder contar. Quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens, quantas pessoas são engenheiros, quantas pessoas são psicólogos. Eu vou poder contar e fazer as proporções. Agora, por sua vez, se eu tiver uma variável como peso e altura, eu vou poder fazer um montão de outras coisas. Eu vou poder ver a média, eu vou poder ver o desvio padrão, eu vou poder fazer correlação entre essas variáveis, eu vou poder fazer modelos de regressão. Eu vou ter uma série de outras capacidades que se eu não pudesse fazer, não seria uma variável propriamente numérica. Entenderam? Sim? Sim. Então, olha só. Eu vou dar para vocês 1 minuto para vocês pensarem numa variável. 1 minuto, hein? Eu vou pegar um café. Para vocês pensarem numa variável que ela pode ser os 4 níveis, que eu posso tratar essa variável com os 4 níveis que nós estamos vendo. Ou seja, essa variável ela pode ser nominal, pode ser entendida como nominal, como ordinal, como intervalar e como de razão. Ó o que eu vou fazer aqui para vocês, hein, pessoal? Para ficar uma coisa justa, hein? Ué, cadê o meu negócio aqui do tempo?
1 minuto para vocês colocarem aqui no bate-papo uma variável que eu posso tratá-la a partir desses 4 níveis: nominal, ordinal, intervalar de razão. Valendo, 1 minuto. Parece que o café ali demorou mais que 1 minuto. Conseguiu a variável? Eu Não não consegui, consegui não. falar, não. Também não. Muito difícil. Eu também não. E a pressão do vento? Eu confesso que eu não peguei a pergunta direito. Também não, mas eu acho que é uma variável que dê pra classificar nessas quatro classificações. Só que eu achei É difícil. Não sei, Mas uma pra todos é muito difícil. Epa, cadê vocês? E aí? A gente tava conversando aqui que é difícil. Uma variável que... É uma quente pra todos. Ah, não é tão difícil, quer ver só? Vamos lá? Vamos ver? Altura. Ó, na verdade... Não... Altura pode ser? Não. A altura... Tá quente hoje, não tá não? Tá quente hoje, não tá? Vocês não estão percebendo que tá quente hoje? Sim. 1, quente, 0, não quente, concorda? Temperatura. Temperatura. 1, quente, 0, não quente, frio, ó. Então aqui, ó. 1, quente, 2, caso contrário. Quê? Viram aí no chat, no bate-papo que eu coloquei? Sim. 1, quente, Sim, mas 2, caso contrário. O que é o caso contrário do quente? frio. Não tá quente, tá bom? Sim, mas como é que isso se encaixaria em todos? Calma. 1, frio. 2, agradável. 3, calor. Pode ser assim também? Pode. Beleza. 26 graus Celsius, 78 graus Fahrenheit. Não sei se eu escrevi certo. Pode ser assim também? Pode. Menos 274 Kelvin. Pode ser assim também, pessoal? Uhum. Quando eu falo 1 quente, 2 casos contrário, eu estou tentando no máximo possível tornar essa variável uma variável nominal. Não estou falando que eu estou conseguindo, mas o máximo possível eu só estou tentando classificar a temperatura, concorda? Um quente, não quente. E aí, foi? Foi. Agora, quando eu falo 1 frio, 2 agradável, 3 calor. Repara que eu estou ranqueando a temperatura, não é? Frio, agradável, calor. Por detrás dessa variável ordinal tem a temperatura, né? Frio deve ser um determinado valor menor do que agradável, que por definição deve ser um valor menor do que calor, concordam? Sim. Agora, quando eu pego e falo 26 graus Celsius, 78 graus Fahrenheit, reparem só que essas são duas escalas intervalares em que o zero é arbitrário. Vocês concordam comigo que o 0 Celsius não é a mesma coisa que o 0 Fahrenheit? Sim. O valor 0 é um valor plenamente arbitrário. É uma escala intervalar. Agora, qual que é a escala em que o 0 de fato significa ausência quando a gente fala sobre tempo? Quê? Qual que é o valor, qual que é a unidade de medida que nós utilizamos
para quando a temperatura tem um zero absoluto. Kelvin. Então eu consigo tratar a variável temperatura a partir desses 4 grandes níveis de medida. Entenderam? Ô, Luiz. Oi. O do 26 graus Celsius e o do Fahrenheit seria... Mas você está dividindo discreto e contínuo ou não? Não, por enquanto não. Por enquanto só em relação a essa classificação que a gente considera níveis de medida. Mas você falou que não sabe intervalar e razão? Não, calma. A gente quase não vai usar isso no dia a dia. Mas aqui é um conceito importante para a gente ver. É um conceito que a gente utiliza muito tempo na estatística. Só que ele tem razões históricas e tudo mais. Mas concorda que agora a gente conseguiu pegar uma variável... Gente, trava pra vocês também? Acho que não. Aqui não. Não, pra mim não trava não. Aqui tá funcionando legal. Pelo menos eu tô vendo vocês direitinho. Ô, Luiz. Oi. De novo, eu tenho uma dúvida. Claro. Você tinha falado, eu não sei se eu ouvi errado, que as qualitativas podem ser discretas? Não, calma então. Aí, até o momento, ó, vou fazer aqui uma marcação na tela. Entendemos isso, não entendemos? Sim. No entanto, agora nós vamos dar um próximo passo, ok? Nós vimos que as variáveis, quando elas são quantitativas, elas também podem ser chamadas de discretas e contínuas. Até aí fomos? Sim, até aí fomos. E não foi uma definição, deixa eu só pegar aqui uma dúvida que a Isabela colocou. Então, de razão, então, só se for na escala Kelvin, para a temperatura só, porque aí tem um zero absoluto. Tudo bem, Isabela? O zero na temperatura Celsius não é um zero absoluto. Ciro está mandando ver. Então, essa classificação nominal, ordinal, intervalar e de razão foi uma classificação criada por um psicólogo chamado Stanley Stevens. Essa classificação é uma classificação super utilizada. No entanto, você já deve ter percebido que às vezes as variáveis intervalares e de razão são difíceis de você diferenciar quem é quem em algumas situações do dia a dia. O pessoal da estatística, o pessoal tem uma outra forma de quebrar as variáveis. E eles costumam quebrar as variáveis como variáveis discretas e variáveis contínuas. Entendeu, Giovana? Não, sim, isso eu tinha entendido, mas então eu acho que eu ouvi errado. Você ouviu certinho. Você ouviu certinho. Essas variáveis... Então, espera só. Essas variáveis que são quantitativas, elas podem ser chamadas de discretas ou contínuas em função da quantidade de casas decimais que elas têm. Se for uma variável inteira, tipo número de filhos, só discreta. Se for uma variável fracionária, contínua, até aí fomos, não é? E na vida real? Aí é uma outra pergunta. E na vida real, quando a gente trabalha com pesquisa? Por muito tempo, por muito tempo não, vou tentar fazer uma coisa mais fácil. A gente se comunica com muitos pesquisadores quando a gente faz pesquisa, concorda, Giovana? Nossa, é uma coisa constante. A gente troca e-mails, compartilha trabalhos, compartilha bases de dados. E quase sempre, por uma razão pragmática, as variáveis qualitativas, tanto seja nominal quanto ordinal, nós chamamos e tratamos como variáveis discretas. É uma questão pragmática. Agora, por que será que essas variáveis qualitativas nós tratamos como variáveis discretas, Giovana? Você consegue me ajudar a entender o porquê que isso acontece com muita frequência? Acho que não, acho que você consegue me ajudar. Eu consigo. Porque repara só. Imagina que essa variável sexo, concorda comigo que sexo só tem... Sexo, quando biológico, tem 2 valores, por exemplo, um homem e 2 mulheres, pode ser? Sim, pode. É um valor inteiro ou um valor fracionário? Inteiro. Vamos pensar em bairro, por exemplo, 1 Leblon, 2 Ipanema, 3 Copacabana. É um valor nominal, concorda? Sim. Inteiro ou fracionado? Inteiro. Só pode ser inteiro, não é verdade? Sim. Escolaridade. 1 ensino fundamental, 2 ensino médio, 3 ensino superior. Concorda que é uma variável ordinal? Sim, concordo. 1 fundamental, 2 médio, 3 superior. É um valor inteiro ou um valor que pode ser fracionado? Inteiro. A pessoa pode ter feito meio algum desses processos aí.
Aí você está tratando essa variável já não mais como faixa de escolaridade. Você vai estar tratando essa variável como tempo de estudo. É verdade. Concorda? Tá, concordo. Então repara que essas variáveis, quando qualitativas, e quando nós formos atribuir números a essas variáveis qualitativas, esses números sempre vão ser números inteiros. Até aí fazendo sentido? Tá. Sim. Motivo pelo qual, em diferentes fontes acadêmicas, quando nós temos quando nós formos definir as variáveis, a gente vai falar que ou elas são discretas ou elas são contínuas. Entenderam? Entendi agora, entendi. Tem uma pergunta aqui do Pedro. Vamos ver, Pedro. Obrigada. Não entendi como exemplo pode ser intervalar de razão. Perfeita pergunta, hein, Pedro? Se quiser falar no microfone, pode também, tá, Pedro? Para interagir mais. Se não tiver microfone, não estiver funcionando, ou não quiser, não tem problema nenhum. Sim, tem. Tá funcionando sim. Veja só, Pedro. Temperatura é uma variável bacana, concorda? Se a gente estiver morando aqui no Brasil, a gente vai olhar lá o termômetro na rua, o relógio vai estar assim, sei lá, 29 graus, concorda? Sim. A gente sabe que entre o 29 e o 28 vai ter uma unidade, entre o 29 e o 30 vai ter uma unidade, 30 e 31, ou seja, as distâncias vão ser iguais. Tá fazendo sentido? Beleza. Só que a gente saiu dos Estados Unidos, do Brasil agora, pegamos o avião e fomos e caímos lá nos Estados Unidos. Lá, talvez também tenha 29. Só que o 29 vai ser o mesmo daqui, ó? Não. É uma escala diferente, concorda? Sim. A gente modificou a escala. E cada uma dessas duas escalas não tem um zero absoluto, tem um zero artificial. E aí? Quando nós temos escalas em que a gente não tem um zero absoluto, e a gente tem um zero heurístico ou por convenção, nós temos uma escala intervalar. O que a escala intervalar coloca são as distâncias entre os pontos iguais, a distância igual entre os pontos, ou seja, 29 para 28 é uma unidade, 29 para 30 é uma unidade, 30 para 31 é uma unidade. No entanto, o zero é um zero arbitrário. Tanto que o zero em unidades Celsius não é o mesmo zero em unidades Fahrenheit, concorda? Pedro, tá aí ainda, querido? Concordo. Sim. E qual é a unidade de medida para temperatura em que a gente tem um zero absoluto? O Kelvin, só que então o Kelvin não seria o exemplo em que é intervalar e de razão? Tipo, por que o Fahrenheit e o Celsius também? Ou você está se referindo só à temperatura? Você consegue falar novamente a pergunta que falhou aqui? Tipo, então a temperatura é um exemplo que pode ser intervalar e de razão. Sem dúvida. Temperatura é um exemplo. Mas é só no caso dos graus Kelvin ou do Celsius e Fahrenheit também? Repara só, se eu falar para você, hoje está agradável, hoje não está agradável. 1 agradável, 0 não agradável. Nominal, concorda? Na minha pesquisa, eu estou assumindo que essa variável vai ser tratada como nominal. 1 agradável, 0 não agradável, beleza? Sim. Para outra pesquisa, eu estou falando o seguinte, eu vou classificar a temperatura com níveis. 1, frio. 2, moderado. 3, calor. Você está ranqueando, que é o original. Para uma outra pesquisa, eu estou tratando a temperatura para uma pesquisa de psicologia, que normalmente a gente faz, tá? Qual é o efeito da temperatura no bem-estar, beleza? Vou utilizar graus Celsius e claramente a escala Celsius é uma escala intervalar. O zero é arbitrário. Tanto que o zero muda, não é? Sim. Agora, beleza, eu tenho uma pesquisa feita em física. Muda de valor, né? Mas tipo... O fenômeno... Na representação dele, mas não no valor em si. O valor zero em escala Celsius não é a mesma coisa que o valor zero em escala Fahrenheit, concorda? Sim. Claro que você vai fazer conversão. Você vai falar, tem uma escala que é diferente, vou fazer uma conversão. Então o zero vai ser, se não me engano, 32, concorda? Agora, se eu chegasse para você e falar o seguinte, esse zero é o zero absoluto, o que você falaria para mim? Não. Mas existe o zero absoluto em temperatura? Sim. Existe. Qual é o Kelvin? Tá ótimo. Entendeu? Valeu, Luiz, valeu. Aí, tá aqui a parada, Luiz, Oi, eu tô com uma dúvida. Pode voltar rapidinho naquele slide? posso?
Não, só para ver se eu entendi certo. Então, a gente pode também dividir qualitativa e quantitativa como se fosse discreto e contínua, né? Porque quando você associa número a variável qualitativa, vão ser sempre números inteiros. Perfeito. É isso? Naturalmente, quando a gente faz pesquisa, primeiro, é a Ana que está falando, né? Isso. Ó, eu tenho uma foto, Ana, deixa eu te mostrar aqui, uma foto muito bacana, de pessoas que se debruçam para estudar isso e gastam um tempão estudando isso. Ó, vou te mostrar a foto, essa aqui, ó. Olha lá quanta gente, tá vendo ali elas? Estão todas ali reunidas, ó, ali, naquele lado ali. Que isso é uma coisa super didática, acadêmica, que faz parte da estatística como um todo. Mas isso é plenamente superado no dia a dia, entendeu? Então, quase sempre, quando a gente fala, olha, existe uma variável que ela é chamada de nominal, de ordinal, de intervalar de razão, e claro, lá na frente, em psicometria, a gente vai ver que isso tem sentido. Mas quase sempre na vida real, o nosso interesse é conseguir ver o que a gente consegue operacionalizar dessas variáveis. Entendeu? Sim. E uma vez que nós vamos atribuir números às variáveis, podem ser números plenamente arbitrários, como 1 e 2 para homem e mulher, sabe? Isso é totalmente arbitrário, poderia ser 99 e 100. Quanto números que venham de instrumentos de medida, por exemplo, temperatura vem de um instrumento de medida, não é? Sim. É com muita frequência, e o Ciro está ajudando aí também, colocando os comentários, as respostas, na verdade, com muita frequência nós utilizamos os termos discreta e contínua. A gente sabe que os termos discreta e contínua são termos da estatística, utilizados para aquelas variáveis que são propriamente numéricas, entendeu? No entanto, no dia a dia, é capaz de falar para você, Ana, sexo, discreto, escolaridade, discreto, quantidade de filhos, discreto. Tá entendendo? Eu coloquei tudo no mesmo saco. Sim. Entendeu? Entendi, tá, entendi. E nesses Obrigada. Nada, mas nesses slides tem aqui também, esse slide aqui que eu acho que talvez seja um slide que nos auxilia a entender. Veja só. Tem uma variável, tem um número lá, tudo bem? Esses valores aqui, então a ordenação desses valores é uma coisa, entre aspas, tá? Indisputable. Vou traduzir isso aqui para importante ou existente. A gente pode falar, não, é uma variável nominal. Sim, é uma variável ordinal. Caso, não sei se isso aqui ajuda, tá, beleza, tá entendendo, né? Tá entendendo, né? Sim. Sim, beleza? Tá ótimo, obrigada. Tudo bem. Até esse momento, deixa eu ver que horas são. Até esse momento, vocês estão entendendo? Sim. Então vamos voltar para uma pergunta fundamental que eu dei aqui ainda há pouco. Quando a gente quer fazer um gráfico, nós estamos dentro da área de estatística descritiva. Concordam, não é? Para fazer um gráfico, a gente tem uma pesquisa, nós coletamos os dados, nós temos os resultados. Esses resultados podem estar na nossa planilha, por exemplo, do Excel. E agora a gente quer plotar esses gráficos, ou seja, apresentar os resultados de uma maneira gráfica. Quais são aquelas duas perguntas que nós vamos nos fazer para que eu consiga fazer isso adequadamente? Ou seja, apresentar os resultados num gráfico de uma maneira adequada. E aí, pessoal? Agora vocês ficam calados. Não, vocês têm que me ajudar. E aí, Pedro? Aquelas duas perguntas que você falou? Quais são as duas perguntas que a gente vai se fazer? Temos quantas variáveis na nossa pesquisa? Beleza, pergunta número 1. Qual o nível da variável independente? E se só tiver uma, da variável. Qual o nível de medida da variável independente? Perfeito. Porque isso é o que vai nos colocar... Agora, uma coisa muito importante. Não uma regra estrita em que isso jamais possa ser quebrado. No entanto, é uma convenção acadêmica responder graficamente de uma maneira meio que adequada à quantidade de variáveis ao nível de medida dela. Vou dar um exemplo para vocês, tudo bem? Eu tenho uma única variável. Essa variável, vou pegar aqui o Ciro para perguntar. Essa variável, Ciro, é a variável sexo. É uma variável discreta ou uma variável contínua, quando a gente fala isso em sentido pragmático, Ciro? Uma variável discreta. Uma variável discreta. Se eu tenho uma única variável e essa é uma variável discreta, aqui, vamos seguir aqui o diagrama.
Uma única variável, a variável discreta. Qual gráfico a gente vai apresentar? Vai ser um gráfico de barra. Um gráfico de setor, um gráfico de colunas ou um gráfico de barras. Perfeito. Agora veja só, Ciro, eu tenho uma única variável. E a variável é tempo de resposta numa atividade psicofísica. Então eu tenho lá umas pessoas na frente do computador, eu estou medindo a velocidade que eles reagem para responder qualquer coisa. Quantas variáveis eu tenho? Tem uma variável contínua. Contínua, tempo de resposta. Qual o gráfico que vai? Pode ser também de barra. Pode ser também de barra, mas quando a gente tem barras, que elas são uma grudadinha nas outras, a gente dá um nome diferente, que é o nome histograma. Tecnicamente, um histograma é um gráfico de barras, óbvio. Só que por uma configuração dos parâmetros desse gráfico, as barras ficam uma grudada nas outras. A gente chama isso de bin. Tudo bem? Exemplos. Isso aqui é um gráfico, ó. Tem algumas pessoas que falam assim, esse gráfico aqui é o gráfico de torta ou gráfico de pizza. Você pode falar isso naturalmente, sabendo que eu vou pegar uma arma e dar tiro, pá, 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 em todos vocês. Porque aí você está tratando esse gráfico de uma forma feia, né? Esse é um gráfico de setor, é um gráfico setorial. E aí, Giovana, qual é o nome desse gráfico? Giovana, eu tô com a minha arma aqui apontada para você, hein, Giovana? Eu, Eduardo. Você? Ok. O nome? Setorial, histograma. Setorial. E se você falasse que é um gráfico de pizza, o que ia acontecer com você, Giovana? Você não ia me dar tiro porque você é uma pessoa do mal. Você ia morrer. Você já viu morto falando? É um gráfico de pizza. Pá, 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 pá. Dou 4 tiros assim, ó. Não sobrevive. Aí quando a pessoa volta, é um gráfico de torta. Pá, 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 pá. Mais tiros. Tudo bem? Isso é brincadeira, é claro. Gráfico de setor é um gráfico que a gente vai utilizar quase sempre uma única variável. Frequentemente uma variável discreta ou, agora vocês já estão entendendo, né? Por que eu coloquei aqui discreta barra categórica, pessoal? Alguém consegue me ajudar? E aí, por que eu coloquei discreta barra categórica? Ciro, me ajuda aí, Ciro. Não vão me ajudar? Vai pergunta? Por que eu coloquei uma variável discreta barra categórica e eu dei esse exemplo aí do gráfico de setor? Porque a discreta não pode ser negativa, a variável exatamente. não pode ser discreta. Perfeito. Porque pragmaticamente nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Isso pode ser assim, quantidade de filhos, quantidade de carros vendidos, ou, por exemplo, se eu fosse fazer aqui um gráfico, e nós vamos aprender a fazer isso no Excel, ó. Tá lá, sei lá, vou tentar fazer aqui um negócio, ó. Na nossa turma, 25% das pessoas são homens, enquanto 75% das pessoas são mulheres. Ó. E aí, ficou claro para vocês? Essa sexo é uma variável categórica. Da mesma forma que, por exemplo, pensões num fundo previdenciário qualquer. Aí tem lá, ativos, pensões inativos, também é uma variável categórica. Agora tem lá, carros vendidos por marca. Pô, carros vendidos por marca. Aí você tem lá, 70 tantos carros foi da GM, tantos carros foi da Fiat, tantos carros foi da Nissan, sei lá o que, tem uns carros ruins que a gente não sabe a marca. Beleza, aqui vai... Eu me perdi. Quem tá perdido? Vamos lá. Ana Clara. Variável categórica o quê? Peraí que meu cachorro ficou bravo aqui. Vamos ver se ela fica quietinha. Agora, vai lá, tenta de novo. Minha cachorra é muito valente. Acho que ela não vai deixar perguntar. Ela escuta um barulho, ela vai lá perguntar o que tá rolando. Do jeito dela, claro. Variável categórica, eu não vejo essa parte. Fala de novo, Mariana, fala de novo, eu não te escutei. Não, Ana Clara, eu me perdi na parte de variável categórica. Beleza, uma variável categórica também recebe o nome geralzão de uma variável qualitativa, concorda? Tá. Então, uma variável categórica ela pode ser nominal ou ordinal, ou seja, são sinônimos, né? Variável categórica é a mesma coisa que variável qualitativa, beleza? E essas variáveis, quando elas são qualitativas ou categóricas, elas vão ter número, não é verdade? Qualitativa, né? Vão ter números, concorda? Categórica é a mesma coisa, tá bom? Vão ter números. Me dá um exemplo aí de uma variável qualitativa.
Sexo. Sexo. Tudo bem, mas você pegou um exemplo meu. Me dá outro exemplo aí. Número de filhos, número de cachorros. É quase, não, esse não é bom. Qual é a marca do computador que você está usando aí? Do quê? Do computador que você está usando? É um Mac. Mac. Então, um vai ser Mac, tá? Tá, entendi. Ó, eu estou usando um Dell. Tudo bem? 2 vai ser Dell. A Mariana está utilizando um HP. Tá fazendo sentido? Tá. São números, concorda? Sim. Mas esses números trazem alguma grandeza por detrás deles? Não é uma grandeza assim do dicionário do forró universitário, não. É a grandeza numérica. Tem uma grandeza numérica por detrás? Não. Não. São apenas números arbitrários que eu estou utilizando apenas para identificar o que é Mac, o que é Dell, o que é HP, concorda? Sim. É uma variável categórica. Tá fazendo sentido? Tá, entendi. E esse gráfico, o que você falou que a gente vai usar, que normalmente só tem uma variável? Quando só tem uma variável, ó. Quando só tem uma variável e essa variável ela é discreta, é um gráfico de setor. Então esse gráfico aqui chama-se gráfico de setor. Gabriel, pega o meu fone lá no quarto, por favor. Como é que é? Alguém quer um fone? Linha cruzada. Moleque, tu vai lá, moleque. Vai tomar porrada, hein, moleque. Foi mal, esqueci que não estava mutado. Aí, ó, mutado é outro anglicismo, né? É que nem plotar. Ah, mutado. Gráfico de setor, então, normalmente só tem uma variável. Gráfico de setor quase sempre só vai ter uma variável que, por definição, vai ser uma variável discreta / categórica. Tá. E aí? Me ajuda aí. Tá entendendo? Então só tem uma variável que vai ser categórica ou numérica. Tudo é número. Absolutamente tudo nós vamos atribuir números, tudo bem? Absolutamente tudo nós vamos atribuir números. No entanto, a atribuição desses números às variáveis vai estar em função daquilo que eu posso fazer com esses números. Por exemplo, se eu tiver uma variável como idade, esse número, inclusive, não foi eu que atribuí, isso é tempo, concorda? Sim. Então, se eu tiver 30 anos, isso não tem nada a ver com atribuir o valor 30 para pessoas que nasceram no Brasil. Tudo bem? Sim. Tudo é número. No entanto, a capacidade matemática por detrás desses números é que vai me dar as indicações sobre como eu vou tratar esses números. Tudo bem? Então, esse gráfico aqui é chamado de setor. Esse gráfico de setor, que eventualmente as pessoas também chamam de pizza, de torta, esse gráfico ele é adequado para quando nós temos uma variável, ó, e essa variável é uma variável discreta. E aí, tá claro? Tá discreto, eu entendi numérica, tá muito ruim na internet, mas tá. Tudo bem? Aham. E aí, você consegue me dar algum outro exemplo onde eu utilizar o gráfico de setor? E aí? Para contigo, hein, Ana? Eu sei, tô pensando. Tudo bem. Ó. Vou te dar aqui 7 segundos. Tipo, 7 segundos. A marca de mochila, quantas pessoas estão lá, tem uma mochila da Jansport. Isso. Como é que é o nome? Da Vans. Como é que é o nome? Mochila. Como é que tipo, da Jansport. Jansport, vamos ver. Todo mundo usava no ensino sentido. Eu sei. Ah, mochila bonita, ó. Pronto. Jansport. Qual que é a outra marca? Vans. 2. Vans. Outra marca. Tem uma funcionando não. Calma, quando você botou da Jansport apareceu. É a da raposinha. Fjallraven. Essa aí mesmo. Como é que é? Fjallraven. Como é que escreve Fjallraven. De novo. Fjall, assim? Fjall, não com F mesmo.
Sem o I. Pô, impossível isso. Ó, aí embaixo. Boa. Essa ninguém tem. Essa ninguém tem. Essa é muito ruim. Essa é linda, tá na Gavi inteira. Pode reparar. Se você passar por uma mochila, é cara pra caceta essa mochila. Gente, eu tenho. A minha é essa. A minha é essa. A A minha é essa, do Sonic. Essa é Escrito uma Harry Potter, né? E Obama. Caraca, muito bom. Ó, essa daí é marca da mochila. Você vai atribuir um número, concorda? Sim. Aquela marca, não sei falar, Fjordhaven. 2, Da raposa. da raposa. 3, essa mochila do Sonic e do Harry Potter. 4. Esses números, você depois vai querer apresentar um gráfico, concorda? Sim. Que gráfico você vai apresentar? Esse. Qual o nome desse gráfico, menina? Gráfico de setor, né? E se você falar que é um gráfico de pizza, o que vai acontecer com você? É a mesma coisa. Não. O que vai acontecer com ela, Ciro? Fala pra ela o que vai acontecer. Faz um tiro. Vai dar tiro. A gente vai dar tiro. Porque esse gráfico tem um nome. Um gráfico tem um nome e sobrenome. Como é que é o seu nome? Não sei. Não, como é que é o seu nome todo? Meu nome todo? É. Ana Clara Andrade. Aí eu vou escrever o seu nome, mas eu vou escrever assim, ó. Ana. Posso? Só tem N. Não, calma. Posso escrever seu nome assim? Não. Não, vai acontecer o que comigo? Você vai me dar tiro. Você vai falar, rapaz, se escrever assim vai tomar bala. É a mesma coisa, aqui é um setor. Tudo bem? Uhum. Setor, claro, ou torta ou pizza, óbvio que eu vou entender. Mas a característica principal de um gráfico de setor é permitir ao leitor, ao usuário de um artigo científico, minimamente entender quais são as contagens ou proporções de uma variável discreta / categórica. Entendeu? A variável discreta seria o número inteiro. Nesse aqui não tem número inteiro. Não, olha só. A variável discreta é, ó, mochila. Aí você vai atribuir lá 1, mochila do Harry Potter. 2, mochila do Sonic. 3, mochila do Street Fighter. Eu só conheço essas coisas. 4, do macaquinho, Kipling. Tudo bem? Kipling. Aí você vai ter lá no seu Excel uma série de valores. Pode ser um montão de 1. Aqui, ó, vamos fazer isso aqui rapidinho, só para você entender, tá? Ó. Qual que é a sua mochila? Fala pra mim. Da Vans. Vans. Então aqui, ó, Vans. Vans sempre vai ser 1, tá bom? 1. O Ciro tem a mochila do macaquinho, Kipling. Sempre vai ser 2. E a Paola, a gente sabe que a Paola, ela tem a mochila do nome complicado. Fi complicado. 3, tudo bem? Aí tem lá. Não, mas não fala isso não. Participante. Tá vendo que eu tô escrevendo? Aí eu fiz uma única pergunta pro participante, né? O participante não entendeu nada. O psicólogo é tudo maluco. Qual a pergunta que o cara me fez? Qual é a mochila que você tem? Eu falei, pô, cara, vai embora, seu louco. Ó, mas lá, cara, tem vários participantes. Tá entendendo o que eu tô fazendo, né? Aí o primeiro participante falou, eu uso Vans, o segundo Vans, o terceiro Vans. Aí chegou alguém e falou, eu uso Kipling, eu uso Kipling. Aí a Paola chegou e falou, pô, eu uso Fi, alguma coisa. Eu vou fazer um gráfico, tudo bem? Aí, ó, a gente vai aprender a fazer isso no Excel futuramente. Que gráfico eu vou fazer? Um gráfico, pô, ficou horrível. Um gráfico de setor. Entendeu? Ficou horroroso. Mas a ideia por detrás disso é fazer um gráfico de setor. Claro que nesse meu gráfico de setor, quando eu pedir para o Excel colocar aqui as porcentagens, deixa eu ver se ele coloca. Não vai dar número inteiro, agora tudo bem? Tudo certo para você? Certo, tô doido, tá doido. Entendeu? Trabalho de casa. Vamos fazer um trabalho de casa, pessoal? Não, pera lá. Mariana, o que você vai fazer sábado de manhã, das 7h15 da manhã até as 8h30? Cheia de livro pra ler. Não, você vai ler a mudança do hábito. Como é que é o nome do livro?
Poder do Hábito. Não, vamos fazer um trabalho de casa. É um trabalho bacana. Sabe o que eu gostaria que vocês buscassem na literatura? Eu gostaria que vocês fizessem uma busca por representações gráficas em artigos científicos. Então pega um trabalho que você goste, pega um livro que você goste, vai no Facebook de gráfico e pesquisem gráficos e me mandem por e-mail para que eu possa... Por que você odeia a gente? Oi? Por que você odeia a gente? Não fala isso. Não fala isso. É uma mentira. Tem uma escala... Mas eu achei tranquilo. Acho que vai ser tranquilo. Não, Mas é qualquer gráfico, não qualquer entendi. gráfico, faz assim, ó, gráfico, ó, aqui ó, na internet, ó, gráfico. Vai tacar gráfico no Google. Mas aí tem você vai ter que ver o gráfico e falar que gráfico é esse. Você vai me mandar por e-mail assim, Luiz, ó o trabalho, ó. O trabalho vai ser assim, ó. Gmail, você vai lá no seu e-mail, seja lá qual for o seu e-mail. Pronto, Gmail. E você escreve assim, deixa eu achar aqui no Gmail. Compose, aí você bota assim. Meu Deus, tem que limpar isso aí, não tá achando. Jesus amado, tá? Enchi essa caixa. Que bagunça. Não, essas abas todas abertas também, nossa. Na verdade, essa aqui é pra aula. A de verdade é essa daqui, ó. Olha isso, coisa horrível. Aí ela assim, ó, olha só. Tem que ser assim, ó. Querido professor, segue o gráfico que encontrei na minha busca, das 8h15 da manhã, sábado. Aí você bota o gráfico, beleza? E você bota assim, trata-se... Que gráfico é esse, pessoal? De um gráfico... de venda de produtos no Rio de Janeiro. Você bota assim, ó, gráfico de barras e bota a carinha de feliz. Carinha de quem tá trabalhando. Vamos achar a carinha de feliz. Aqui, ó, uma felicidade. Ó, inclusive, ó, a gente vai mandar isso mandando energias positivas pro Ciro, ó, gráfico, tá vendo? Aí o Ciro... Entenderam? Esse é o trabalho de vocês, porque nós vamos começar a navegar nesse aspecto gráfico da estatística descritiva, que é a apresentação dos resultados de uma pesquisa a partir de gráfico. Quando você vê esse gráfico, você rapidamente entende do que se trata, concorda? Sim. Pessoal, tudo certo para todos vocês? Tudo certo. Tudo certo? Ô Luiz. Oi, Giovana. Oi, posso falar? Pode, claro. Tá, quantos gráficos? Mais ou menos. Boa pergunta. Pelo amor de Deus. Ele botou um ali no e-mail, mas eu não. Então, você pegou no 15 agora, já abriu a porteira pra ele falar. Ótimo, pode ser mais. Não, a gente nós vamos ser justos, hein? Vamos ser justos. No mínimo 1, no máximo 10, o Excel vai sortear, pode ser? Não, pelo amor de Deus. Que isso? No seu computador vai sortear só. Qual o mínimo? Vamos perguntar pro Ciro. Ciro, mínimo 1 e qual o máximo, Ciro? Opa, que deu certo. A Giovana que podia mandar 10 dela. A Giovana manda todos, depois eu mando. Máximo 5? Não. 4, ó, mínimo 1. 4, achei 4 ótimo. Máximo 4. Vamos ver que número vai sair do Excel, hein? Pô, saiu 1. Pronto, 1. Tudo bem? Tudo certo para vocês, meninas? Olha, nossas aulas acontecem normalmente, só que pelo Zoom, enquanto esse problema estiver ocorrendo. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de aula. Eu sei que, eventualmente, isso não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas eu tô achando mais legal. Que bom. Dá pra chegar na hora, cara. É verdade, só tranquilo. Todos vocês. Não pega trânsito. Tudo bem. Desejo a todos vocês um ótimo fim de semana, um ótimo sábado e domingo. Não esqueçam de mandar o gráfico por e-mail e a gente se vê oficialmente na próxima terça-feira. Lembrem-se, esse negócio aí foi a aula foi gravada. Vou colocar lá no Facebook para vocês assistirem isso. Pode comprar pipoca, bota naquela televisão grandona, 70 polegadas, aperta o play, bota um fone e todo mundo estudando. Um abração a todas vocês, nos vemos na próxima terça-feira, tá bom? Valeu, Luiz. Valeu, Luiz. Tchau, tchau para todos vocês.
Valeu, Ciro. Valeu.